Meus irmãos, paz do Senhor, mais uma vez, e estamos aqui ainda finalizando o capítulo primeiro. Essa lição é uma lição muito boa, contém muitas informações e eu não quis resumir muito e deixar de passar algumas informações. Então, eu me apeguei em todas as informações que a lição queria passar, então estou tentando passar aqui para vocês, mas eu não quis deixar nenhuma informação importante de lado, que não pudesse passar. Meus irmãos, a gente falou sobre Jeremias na outra lição, e eu queria deixar aqui um versículo apenas, Jeremias, capítulo 1, versículo 14, que diz assim, ó, e disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra os seus muros em redor, contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Eu esqueci de ler esse versículo no final, quando estava falando sobre Jeremias, mas essa era uma das causas por conta da punição do exílio de Judá, porque deixaram Deus, estavam queimando incenso, adorando, idolatrando outros deuses. Vamos lá. Meus irmãos, agora falamos sobre o profeta Ezequiel, certo? O profeta Ezequiel, o nome Ezequiel significa aquele que Deus, olha, esqueci, ó, aquele que Deus sustenta. Então, o nome Ezequiel significa aquele que Deus sustenta. Só lembrando que Ezequiel, ele já era um profeta do cativeiro, ou seja, o ministério de Ezequiel aconteceu já após o exílio. O exílio já tinha acontecido e eles já estavam morando ali na Babilônia. Nós vemos que ele foi deportado em 597 a.C. Ezequiel, ele era sacerdote, certo? E na Babilônia Deus chamou ele para se tornar profeta. Então, Ezequiel já tinha sido deportado para a Babilônia, ele era sacerdote e Deus chama esse homem para ser profeta de Deus ali na Babilônia para o povo de Judá, para os hebreus que ali habitavam, os israelitas que ali habitavam. Então, seu ministério durou 22 anos, certo? O ministério de Ezequiel durou 22 anos. Lembrando que Ezequiel é um profeta do cativeiro, do pós-exílio, certo? E o nome Ezequiel significa aquele que Deus sustenta. E qual era o tema principal do livro de Ezequiel, da mensagem de Ezequiel? Nós vimos aqui que o tema principal era o que? Era justiça, certo? Misericórdia divina, responsabilidade social, justiça. Nós temos que praticar justiça, a misericórdia divina, a misericórdia de Deus, certo? A responsabilidade social, lembrando que para nós sermos cidadãos do céu, nós também temos que ser cidadãos aqui na terra. Temos que fazer o correto, amar a verdade, amar a justiça. Lembrando que quando os judeus estavam morando na Babilônia, então além de tudo isso, eles tinham que ter responsabilidade social uns para com os outros e também para com o povo de outras nações. E também a esperança do futuro, já que Deus permitiu que o povo fosse levado para o exílio por conta dos seus pecados, mas nós vemos aqui que Deus também falou através dos profetas, denunciando o pecado, anunciando que o povo devia voltar, se arrepender e se voltar para Deus. Como não aconteceu, foram levados para o exílio, para o cativeiro na Babilônia, mas mesmo assim Deus deu uma promessa que depois de 70 anos eles voltariam para Judá, para Israel, para reconstruir a cidade de Judá. E nós vemos que quando Nabucodonosor foi destruir, 18 meses sitiou, 1 ano e 6 meses sitiou toda Jerusalém, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, que
com tanto amor foi arquitetado por Davi, com tanto amor foi construído ali por Salomão, pelo povo. O povo ajudou com o trabalho, o povo ajudou em ofertas para a construção do templo. O templo, com certeza, se tivesse hoje, seria uma das maravilhas do mundo, da antiguidade até os dias de hoje, mas infelizmente por conta do pecado, Deus permitiu que o povo fosse levado para o exílio, Deus permitiu que o templo fosse destruído, os tesouros do templo do rei foram levados para o exílio. Nabucodonosor levou como tesouro de guerra, levou para a Babilônia. Então nós vemos que tinha também a esperança do futuro, que um dia o povo retornaria para Jerusalém. Glória a Deus. E agora iremos ensinar sobre o profeta Daniel. Para finalizar aqui o capítulo primeiro, nós vemos que Daniel, certo? Daniel era um homem rico. Daniel vinha de uma família rica judaica. Daniel ele pertencia à alta nobreza judaica. Olha aí. Daniel pertencia à alta nobreza judaica. Daniel era um homem rico, vinha de uma família rica. Porém, como é que eu posso dizer? Não a crença, não a confiança de Daniel não estava no seu tesouro, nas suas riquezas, mas em Deus. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Daniel pertencia à alta nobreza judaica. E ele foi levado para a Babilônia, certo? Foi levado para a Babilônia por volta de 600 anos, 605 a.C. Nós vemos aqui que o ministério de Daniel durou 70 anos, mais ou menos 70 anos, de 605 a 535 a.C. E nós vemos aqui como Daniel ele foi honrado por Deus, porque Daniel buscou honrar a Deus. E Deus honrou a Daniel. Quem honra a Deus será honrado por Deus. Então nós vemos que a confiança de Daniel não estava nas suas riquezas. E nós vemos aqui que Deus abençoou grandemente Daniel com conhecimento, com sabedoria, com a revelação de sonhos. Nós vemos que Nabucodonosor reconheceu, Askenaz reconheceu que existia um espírito de excelência em Daniel. Nós vemos que Nabucodonosor reconheceu o espírito de excelência, as bênçãos de Deus na vida de Daniel. E Daniel se tornou um dos grandes ali na Babilônia. Não porque ele se entregou à cultura babilônica, não porque ele adorou os deuses babilônicos, mas porque ele resolveu, mesmo morando numa nação estranha, numa nação estrangeira, Daniel ele recorreu, ele se apegou à lei de Deus, ao amor que ele tinha para com Deus, glória a Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, como o nosso amor, quando nós se abraçamos na mensagem divina, na mensagem de Deus, não é religião que salva, não é placa de igreja que salva, não é ministério de igreja que salva, mas nós vemos aqui que a misericórdia de Deus estava na vida de Ezequiel, na vida de Daniel, porque eles se apegaram em Deus. E quando nós se apegamos em Deus, Deus nos abençoa. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. Glória a Deus. Para finalizar aqui, vamos ler aqui em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, versículo 2, que diz o seguinte, Daniel 2, 9 e 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ou seja, Deus revelou a Daniel que após 70 anos o povo seria liberto e os judeus poderiam retornar a Jerusalém. E ainda no versículo 24, que diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e será a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Nós vemos aqui que Daniel estava do versículo 24 ao 27, depois vocês leiam, Daniel estava falando dos sinais dos últimos tempos. Então, Daniel, tanto Ezequiel também, está ali nos profetas maiores pela a quantidade de escritos que tem nos seus livros.
Então Daniel aqui no final do capítulo 9 estava falando sobre os últimos dias. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para que possamos se apegar à palavra de Deus. Agora na próxima parte aqui iremos iniciar o capítulo 2 aqui da lição. Paz do Senhor.